Bom, então, boa noite a todos. A gente vai começar o nosso estudo da mediunidade de hoje com a dona Lúcia, que vai fazer a prece inicial e começar a exposição. Unamos o nosso coração, o nosso pensamento, naquele desejo único de estabelecer sintonia com os benfeitores espirituais responsáveis pela cobertura desse nosso curso, desse nosso trabalho. Vamos abraçá-los carinhosamente, vamos cumprimentando respeitosamente o dirigente espiritual e todos juntos elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, rogando a Jesus que abençoe os nossos propósitos de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual. E amparados por Jesus, elevemos ainda mais o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós e que abençoe o nosso encontro dessa noite. E que essas energias positivas e luminosas que se derramam sobre nós nesse instante possam envolver a todos, ausentes à aula de hoje, qualquer que seja o motivo da sua ausência. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje é o tema 7, e o assunto é mediunidade. Nós já temos tido oportunidade, várias oportunidades de estudar acerca da mediunidade, mas como são conceitos básicos para a nossa vida, para o nosso trabalho na seara espírita, é sempre bom que a gente recorde, que a gente repita para fixar bem esses conceitos tão importantes no terreno da doutrina espírita. Então, vamos recordar juntos. O que é mediunidade? É uma faculdade natural, inerente a todas as criaturas. Todas as criaturas são médiuns. E o que é exatamente, qual é exatamente a função dessa faculdade? É possibilitar, é permitir a interação entre a dimensão material da vida e a dimensão espiritual. Ainda há pouco nós estávamos comentando com vocês que quando a gente quer conhecer, quando a gente quer identificar, analisar o mundo material, nós utilizamos os nossos sentidos físicos, que são, evidentemente, os instrumentos específicos para esse trabalho que está sendo feito. Agora, com relação ao mundo espiritual, repito o que disse ainda há pouco, os nossos sentidos físicos não são adequados. E aí é que a mediunidade vai cumprir o seu papel, vai nos fornecer, nos conceder aquela sensibilidade especial que vai criar aquele canal de comunicação entre os dois mundos. E possibilitar esse diálogo, esse intercâmbio, essa troca entre encarnados e desencarnados. Eu disse que todos são médiuns, mas vocês devem lembrar que na nossa aula básica sobre mediunidade a gente falou que existem muitos tipos de mediunidade. E, da mesma forma, há uma variedade enorme no grau de desenvolvimento dessa faculdade. E como é que a gente desenvolve a mediunidade? A doutrina é muito clara nesse aspecto. É através da nossa educação, em todos os níveis. No estudo, na busca do conhecimento intelectual, na disciplina, na perseverança, naquele desejo sincero de realmente
trazer uma mudança significativa para a nossa vida. E aí, então, a mediunidade se desenvolve naturalmente, e vocês vão observar isso acontecer, inclusive aqui no nosso grupo. Próximo, por favor. Então, essa faculdade manifesta-se em qualquer lugar, está em todas as pessoas, e, claro, se manifesta a qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas, para que ela seja realmente proveitosa, ela deve ser exercida em ambiente seguro. O que é o ambiente seguro? É um local onde as energias sejam cuidadosamente observadas, vivenciadas positivamente. Também nós já estudamos muito e temos falado muito que exercício mediúnico, trabalho mediúnico na nossa casa não é correto, porque a nossa casa não tem a cobertura que o centro espírita tem, que o templo católico tem, que o templo protestante tem. Então, existem equipes trabalhando, dando essa sustentação e garantindo a proteção para esse trabalho. Então, mesmo sendo uma faculdade natural, que se manifesta a todo momento e de formas variadas, qualquer pessoa, qualquer lugar, variando de intensidade, não nos dispensa do cuidado de observar, primeiro, o local, segundo, estudo, terceiro, educação. Educação no sentido de reforma íntima. O próximo, por favor. Eu queria ler esse texto integral, mas a imagem da turma está me atrapalhando um pouco de ver. Tem como tirar a imagem das pessoas? Bom, vamos tentar. A gente não consegue, dona Lúcia, a senhora consegue mexer, se clicar em cima e segurar, você consegue mexer para o lado assim das pessoas. Se você clicar na barrinha em cima e mexer, você consegue, mas a gente não. Bom, eu não vou experimentar, não, de repente atrapalha mais. Vamos tentar. Como é que deve ser o preparo para a manifestação mediúnica? Sem dúvida nenhuma, ela começa muito antes da nossa encarnação. Antes, como falamos também ainda há pouco, veja como um estudo complementa o outro, né? Nada acontece por acaso, naquele planejamento prévio que é feito para a nossa encarnação, é já previsto e preparado adequadamente para que aquela pessoa que vai ter que exercer a mediunidade venha devidamente preparada com os recursos básicos necessários. E esse preparo, que começa antes da nossa reencarnação, será reforçado com o estudo, com o conhecimento, quando eu falei ainda há pouco, mas principalmente a diferença maior, a diferença básica é o nosso padrão de comportamento, é a nossa conduta. A mediunidade, para ter valor, tem que ser mediunidade com Jesus, mediunidade com ética, mediunidade com moral. O espírito, o médium, que não tiver cuidado com a sua reforma íntima, vai estabelecer sintonias perniciosas, desarmônicas, prejudiciais para ele e para o trabalho propriamente dito, né? Então, é indispensável que haja coerência de valores éticos e morais no dia a dia da nossa vida para que a nossa mediunidade possa ser plenamente exercida, com equilíbrio, com respeito, com qualidade, né? E essa ética, essa moral, nós, humanidade, já conhecemos há muito tempo, desde o tempo de Moisés, né? Com o Decálogo, que já é um resumo perfeito, claro, para nos orientar. E as informações, em geral, estão aí, no cenário da vida. Mas cada médium, cada pessoa que desejar
exercer a sua mediunidade de uma forma plena, correta, positiva, tem que se preocupar muito com o seu autoconhecimento. Porque se nós ignorarmos quais são os nossos defeitos, quais são os nossos vícios materiais, morais ou espirituais, nós estaremos ainda sofrendo as consequências de sintonias inconvenientes, e isso vai prejudicar muito o nosso trabalho. A gente vê fatos, vê exemplos disso a todo instante aí no cenário da vida. Então, levar a reforma íntima a sério é indispensável. Próximo, por favor. Nós dissemos ainda há pouco que a mediunidade é uma faculdade natural, que sempre existiu, existe entre todas as criaturas. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que ela sempre aconteceu de maneira mais ou menos empírica. Vamos lembrar, por exemplo, do oráculo de Delfos. Eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje com o estudo da doutrina, mas as manifestações mediúnicas aconteciam, as mensagens vinham, e mostrando a importância de estarmos abertos para esse intercâmbio. Na doutrina espírita temos diversas mensagens de Sócrates, de Santo Agostinho, mostrando, falando acerca da importância do autoconhecimento, da reforma íntima. Aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos é clara nesse sentido. Eu preciso estar atento, eu preciso estar consciente de tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso, que, enfim, que constitui o contexto da minha vida, para que tenha qualidade, e a qualidade ideal, a qualidade buscada. E se na minha reflexão, na minha meditação, no meu estudo, eu perceber que ainda sou orgulhoso, que ainda sou vaidoso, que ainda sou egoísta, eu preciso fazer o trabalho adequado para neutralizar, para transformar aquele defeito em virtude. E, mais uma vez, trabalho pessoal e intransferível, né? Quanto mais conhecimento nós tivermos de nós mesmos, quanto mais nós conseguirmos identificar os nossos defeitos e transformá-los em virtudes, melhores condições nós teremos para a vida, para o exercício do nosso livre-arbítrio. Vamos fazer escolhas mais corretas, mais positivas, mais adequadas. Essa nossa autonomia é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Então, a nossa apostila, que está muito bem elaborada, é um trabalho realmente de qualidade, mostra, deixa bem claro a importância do estudo, do orai e vigiai, que não serve não só para o nosso desenvolvimento mediúnico, mas para qualquer situação da vida, né? Precisamos estar sempre conscientes e responsáveis de tudo aquilo que fazemos. Próximo, por favor. Trazendo bem claro na nossa mente e no nosso coração essa ênfase acerca da importância do autoconhecimento, nós vamos nos lembrar agora que somos centelhas divinas. Jesus falou, vós sois deuses, sois luzes. Eu trouxe isso aqui não só para reforçar essa nossa linha de pensamento, mas para comentar com vocês que no meio espírita existem pessoas que discordam, que dizem que Jesus nunca falou que que vós sois deuses, vós sois luzes. Mas, na verdade, ele não deixou de dizer, porque ele citou do Velho Testamento esse trecho do Salmo 82.
Então, no Velho Testamento já estava essa informação, esse alerta, esse aviso. Eu tenho-vos dito que vocês são como os deuses, filhos de Deus, que está acima de tudo. Então, com o estudo que nós todos, nós aqui do grupo, já temos, não fica dúvida nenhuma, nós sabemos que Deus é único, Deus é perfeito. Igual a Deus, nunca ninguém será. Mas, como temos o DNA divino, como somos filhos de Deus, como fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos potencialidade divina que certamente será desenvolvida até aquele nível máximo possível para a nossa perfectibilidade, né? Não tenhamos dúvida de que essa potencialidade divina vai aflorar na proporção exata, correta do meu trabalho, do meu empenho, da minha busca, do meu esforço. E aí, mais uma vez, sem querer ser repetitiva, é preciso orar e vigiar, é preciso estudar, é preciso trabalhar a reforma íntima, estabelecer aquela conexão constante, firme com o alto, porque só através desse padrão comportamental é que a criatura se liga, estabelece sintonia com o Criador. Podemos passar para o outro. A nossa mediunidade é esforço nosso, mas nós sabemos que não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Contamos sempre com amparo espiritual. Esse amparo espiritual, eu citei ainda há pouco, começou muito antes da nossa reencarnação, muito antes de darmos início oficialmente ao nosso trabalho mediúnico, né? Agora, depois de encarnados, esse preparo, esse cuidado deve ser levado mais a sério. Nós todos já sabemos direitinho como é que deve ser feito esse quadro preparatório na nossa vida, se nós queremos ser médiuns equilibrados. Então, buscar sempre orientação através do estudo, cultivar o hábito da prece, tomar passes. Nós sabemos que o passe que a gente recebe no centro ou o autopasse que nós fazemos em casa renovam as nossas energias e ajudam o nosso equilíbrio, facilitam, favorecem o desempenho do nosso exercício mediúnico. E é claro, o estudo não só participando de cursos, ouvindo palestras, mas também através de leituras. Nós precisamos cultivar o hábito das boas leituras. A bibliografia espírita é riquíssima, então nós temos que abrir espaço na nossa vida, no nosso dia a dia, para buscar sempre ocasião para lermos, para aprendermos conceitos novos que nos ajudem no desempenho, no nosso desempenho na vida no dia a dia. De fundamental importância também para o nosso preparo é o Evangelho no Lar, que eu tenho certeza todos vocês já fazem, né? Ninguém é igual a ninguém. A mediunidade de um não é igual nunca à mediunidade do outro. Cada caso é único, de acordo com as experiências anteriores, com o trabalho que está sendo feito agora, com a maturidade espiritual e o despertamento consciencial da criatura. A maioria das pessoas precisa desse esforço, desse trabalho constante para desenvolver a sua mediunidade. Mas nós sabemos, no cenário da vida, há muitas pessoas que já reencarnam, já aparecem com a mediunidade aflorada. E para que nós possamos lembrar o que é mediunidade aflorada,
eu sugiro, quem não leu, que leia na página 161 da nossa apostila, mas também que consulte o Livro dos Espíritos, porque lá há explicações muito claras de Kardec. O fato é que a mediunidade em si, a faculdade em si, não basta, é preciso que ela tenha qualidade, é preciso que ela seja exercida com recíproca responsabilidade, tanto do médium como do espírito comunicante, né? A mediunidade pressupõe a necessidade de um suporte psicológico e espiritual. Nós precisamos estar bem, estar harmonizados para que a nossa mediunidade possa fluir de uma forma positiva. Nessa busca, nesse esforço, nessa construção da nossa mediunidade, do desenvolvimento da nossa faculdade, nós sabemos que vai se refletir nas ondas mentais que nós exteriorizaremos incessantemente no dia a dia da nossa vida. Essas ondas mentais são invisíveis e imponderáveis, mas são elas que nos ligam com o plano espiritual superior, positivo, ou com o plano espiritual inferior. Eu estou fazendo abordagens muito rápidas, porque são colocações feitas na apostila, e eu até coloquei aí na página 160 e 161. Se vocês quiserem reforçar a sua segurança em relação a esse conceito, releiam a apostila. Ler uma vez é bom, mas reler depois da aula sempre é mais gratificante. Então, assim, bem informados, sabendo como funcionam as ondas mentais, como elas interferem na nossa mediunidade, nós vamos ficar mais atentos, mais cuidadosos, vigiando que tipo de onda mental nós estamos exteriorizando e assimilando. O próximo, por favor. Esse item da nossa aula enche de esperança o nosso coração. É muito confortador, porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias da nossa vida, sob o aspecto material ou sob o aspecto espiritual, nós sempre teremos o amparo dos benfeitores espirituais. Começando pelo nosso anjo guardião, esse nosso amigo de sempre, que nós, inclusive, já temos comentado muito com vocês acerca do anjo guardião, que é aquele espírito de maior evolução do que a nossa, que recebeu de Deus como missão cuidar de nós. E ele cuida em sucessivas encarnações, quando nós estamos encarnados ou desencarnados. É aquele amigo, aquele advogado, aquele irmão mais velho que troca ideias conosco. Ele não toma decisões por nós, porque isso seria desrespeitar o nosso livre-arbítrio, interferir nas nossas decisões. Eles conversam, eles nos inspiram, eles nos orientam, como se fosse um professor. E se nós tivermos em algum momento da nossa vida, necessidade desse suporte, basta fazer uma prece e pedir a eles, venha conversar comigo, antes de dormir, principalmente, mesmo quando a gente não está com alguma necessidade especial, é sempre bom dizer para o nosso anjo da guarda, aproveite enquanto eu estou dormindo, venha me fazer uma visita, venha conversar comigo, venha me orientar acerca da pauta do dia, da semana, e nós estaremos muito mais inspirados e com melhores condições para acertar. Mas, além desse nosso anjo guardião, nós sabemos que temos os mentores familiares,
André Luiz cita muitos deles nos livros, você já tem visto, né? Como, às vezes, até um obsessor acaba se transformando num benfeitor, como no caso do livro que a gente está estudando agora, né? Além disso, nós temos os mentores da casa espírita. Isso aí é de fundamental importância que a gente registre. Eu já comentei com vocês em aula anterior que no livro do comandante Armand, em que ele conta a sua vida e conta como foi que fundou a federação e os trabalhos da federação, ele narra que a cada etapa, Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da casa, vinha e trazia para ele mensagens esclarecedoras, informações básicas para orientar, para traçar diretrizes seguras para o grupo, para o trabalho que estava sendo criado. E numa dessas mensagens, que eu guardo com um carinho muito especial no meu coração, foi quando pediram ao comandante para criar a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é todos os cursos que a gente faz na doutrina são importantes, mas o aprendiz do Evangelho é realmente diferente, é especial. E então o doutor Bezerra informou que quando nós nos matriculamos no curso de aprendiz, que vocês já fizeram na nossa primeira etapa, todo aquele programa, quando nós nos matriculamos nesse curso, nós recebemos uma proteção extra. Já temos o nosso anjo guardião, mas um mentor ligado com o curso vai nos acompanhar, vai nos ajudar, vai preparar melhor os caminhos para que nós tenhamos o mínimo de problemas possíveis para poder levar adiante esse trabalho. Isso o doutor Bezerra fala nessa mensagem sobre o curso de aprendizes, mas vocês tenham certeza que nesse momento do nosso curso de educação mediúnica, também há benfeitores responsáveis pelo curso, benfeitores responsáveis pela divulgação da doutrina espírita, que estão nos dando apoio, que estão nos dando retaguarda, que estão sempre ao nosso lado quando nós estamos estudando. Como é que eles ajudam nesse instante? Iluminam a nossa mente, iluminam o nosso coração, ampliam a nossa memória, para que a gente leia e entenda, para que a gente assimile em profundidade para vivenciar no dia a dia da nossa vida. Então, sempre que vocês estiverem com problemas de trabalho, com problemas de saúde, com problemas de qualquer ordem, interferindo na frequência, na assiduidade, na disciplina relativa ao compromisso assumido, redobrem as suas preces, peçam ajuda para os benfeitores, porque com a ajuda deles as coisas ficarão mais fáceis, o fardo ficará mais leve, como disse Jesus no Evangelho. O próximo, por favor. Como é que deve ser feito o estudo doutrinário? Claro, uma vez que nós sabemos que é válido, que é verdadeiro, que tudo que a doutrina nos fala é o cristianismo redivivo, tudo que Jesus ensinou está desdobrado, ampliado, trocado em maiores detalhes para facilitar o nosso entendimento. É a fonte maior para nós entendermos o que é Deus, o que é a lei divina, o que é o planejamento divino, o que são as virtudes, o que são os verdadeiros valores que nós devemos adotar e desenvolver. Então, com esse contexto, com essa riqueza de ensinamentos, é um verdadeiro tesouro espiritual, né?
claro que o estudo da doutrina espírita tem que ser priorizado. Há até uma passagem de Jesus que eu gosto muito e que é muito adequada para esse momento da nossa reflexão, é aquele que Jesus conta uma parábola que um homem ficou sabendo, descobre que num determinado terreno tinha um tesouro. Vocês lembram dessa parábola? E aí ele busca todos os recursos possíveis para adquirir aquele terreno, para poder ficar dono, tomar posse daquele tesouro. E conosco acontece o mesmo em relação à doutrina. A gente sabe que a doutrina é um tesouro de luz na nossa vida. Então, precisamos utilizar todos os nossos recursos, buscar todos os instrumentos possíveis, materiais, morais, espirituais, emocionais, de qualquer ordem, para que possamos cada vez mais nos apropriarmos desse tesouro de luz. E quando a gente se esforça, quando a gente estuda, quando a gente busca com sinceridade, esse intercâmbio fraterno fica mais fácil e vai fluir de uma maneira mais natural, mais intensa. Lá na nossa apostila, na página 161, a gente vê: o médium tem a obrigação de estudar muito. Não adianta querer ser espírita sem estudar. Sem estudar, a gente vai ficar em cima do muro, vai, inclusive, prejudicar a doutrina, isso eu já comentei com vocês em aulas anteriores, porque não tendo estudado direito, quando eu for falar de um determinado item da doutrina, eu vou acabar dando a minha opinião pessoal, dizendo o que eu penso, não o que Kardec nos trouxe na codificação. Então, nós precisamos estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes da nossa vida pela nossa própria iluminação. Todos os instantes, acordado ou dormindo. Por isso que eu falei para vocês acerca da importância de fazer a prece antes de dormir, porque nós estaremos preparando o terreno para colhermos mais informações, mais aprendizado durante o sono. O corpo físico precisa de descanso, mas o espírito não. Então, enquanto o nosso corpo se refaz das lutas do dia a dia, o nosso espírito tem novas oportunidades de reflexão, de estudo, de crescimento. Somente desse modo, diz a doutrina, poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. Então, não adianta querer fazer pela metade, não adianta fazer com desinteresse, fazer de uma forma morna, não tem que ser com dedicação plena, cooperando eficazmente com os espíritos devotados ao bem e à verdade. Nós sabemos, existe a equipe Verdade, que trabalha, leiam lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, levando a verdade, levando o conhecimento nos 4 cantos da terra. Eles trabalham em nome de Deus, eles trabalham em nome do amor, que eles já conhecem, que eles já identificaram, eles trabalham desejando sinceramente nos ajudar, mas eles trazem a ajuda, mas é preciso que nós nos preparemos para recebê-la adequadamente, né? E quando a gente leva a sério o compromisso assumido com a doutrina, nós estamos automaticamente protegidos de qualquer tipo de interferência. E é um tipo de medicina preventiva que vai garantir que a gente não se perca em descaminhos ou por caminhos inadequados e inconvenientes. O próximo, por favor. Então, vejam que a essência da nossa aula hoje é deixar bem claro, nos deixar conscientizados acerca da importância da nossa conduta moral, a importância da reforma íntima, do nosso autoconhecimento. Então, sem colocarmos essas diretrizes na nossa vida,
o nosso desenvolvimento mediúnico vai ser prejudicado. Não será aprimorado da maneira conveniente. As nossas imperfeições morais, sem reforma íntima, nós estaremos com portas abertas, dando acesso aos maus espíritos. Os maus espíritos não são propriamente maus, eles são ignorantes, eles desconhecem a importância da verdade. Aliás, eles conhecem a verdade. E eles, pela sua imperfeição, pela sua ignorância, acabam nos prejudicando. E quando a gente estuda, quando a gente se protege, nesse padrão de conduta recomendado por Jesus e pela doutrina espírita, nós teremos menos dificuldade, não vou dizer mais facilidade, porque fácil não é, né? Para vivenciar a lei divina. A lei divina que se resume no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a nós mesmos. Isso vocês também já estudaram, já aprenderam, já digeriram direitinho. Mas é sempre bom a gente perguntar, se perguntar, em que consiste o amor a nós mesmos? Como é que eu me amo? Eu me amo exatamente criando as melhores condições para o meu crescimento espiritual, para a minha transcendência, como diz a filosofia espírita. Usando todos os itens que constituem a minha vida em meu próprio benefício. Vou dar exemplos para vocês entenderem, acompanharem melhor o meu raciocínio. Deus me deu saúde. Como é que eu devo usar a minha saúde? Para desregramentos, para abusos, para indisciplina, para desequilíbrio que acarreta em doenças e prejuízos para o meu organismo? Deus me deu a beleza. O que eu devo fazer com a beleza? Viver só em função do corpo, que nós já sabemos é matéria transitória e perecível? Deus me deu a família, que nós sabemos é esteio para o indivíduo e para a sociedade. Como é que eu devo me relacionar com a família? Com desrespeito, com desamor, com mentiras, com agressão? Toda vez que eu escolho o desamor no lugar do amor, eu estou gerando sofrimento e dor para mim. Eu não estou me amando realmente, não estou fazendo o melhor em meu próprio benefício, né? Deus me deu a capacidade de pensar. Se eu for invigilante, indisciplinado e me permitir pensamentos de inveja, de orgulho, de egoísmo, de maledicência, de pornografia, eu estou amando a mim mesmo? Então, vejam que é indiscutível a importância da reforma íntima, dessa atenção plena na busca do padrão correto de vida. O que é padrão correto de vida? É aquele comportamento coerente com os ensinamentos de Jesus. Próximo, por favor. Não mudou. Aqui mudou. Então, agora mudou. Ainda seguindo essa nossa linha de raciocínio, Oi? Diminuiu, mas não sumiu. Nós precisamos estar, sim, então, muito atentos com esses tesouros que a misericórdia do Pai nos concede. E vejam que é o nosso comportamento, a nossa conduta que vai garantir a nossa felicidade, aqui
hoje, agora ou no futuro. E aí isso fica muito claro nos ensinamentos da doutrina, mas muito especial na experiência que André Luiz tão fraternalmente nos trouxe, contando a sua vida, contando as escolhas inadequadas que fez e as consequências que ele teve que enfrentar quando desencarnou, depois daquela fase difícil do umbral, quando foi recolhido, quando estava melhorzinho lá no nosso lar, ele, que era médico, foi limpar o chão. Então, se nós não nos prepararmos adequadamente, nós estaremos aumentando a carga dos nossos sofrimentos e retardando a nossa oportunidade de uma colaboração maior e de melhor qualidade. Então, fechando esse raciocínio, vamos concluir juntos que é indispensável educar a mente, educar o coração, educar o nosso olhar em relação à vida. O próximo, por favor. Na nossa apostila, nós vemos informações acerca dos diversos tipos de mediunidade. Existe mediunidade de provação, de expiação e a missão. E isso é perfeitamente compreensível, voltando ao conceito de que as criaturas são diferentes, que cada um tem o seu degrau evolutivo, tem o seu programa evolutivo, tem as suas necessidades básicas, né? E a programação feita lá no plano espiritual para a nossa tarefa mediúnica leva sempre em vista essas características individuais do próprio médium. Isso em todos os níveis. Seja um médium que veio para uma missão maior, seja um que veio para uma missão mais singela, menor, mas vai exigir de nós, porque aquela tarefa é nossa, não importa o tamanho, né? Que nós façamos o melhor, que nós doemos o melhor de nós mesmos. E a gente, ao viver, não só em relação à mediunidade, a gente não deve ficar muito preocupada com o final, com o objetivo a ser alcançado, mas sim estar atento a cada etapa, a cada momento, a cada oportunidade de trabalho, de conhecimento, de conquistas quaisquer que elas sejam, porque o valor real e efetivo é o trabalho que nós vamos exercendo ao longo dessa caminhada até alcançar o nosso objetivo. E essa qualidade depende de nós. Em todas as nossas reencarnações, nós vamos colher exatamente o fruto do esforço que tivermos feito. Próximo, por favor. Voltando a falar um pouquinho mais de mediunidade, eu falei para vocês ainda há pouco da mediunidade aflorada. Mas quando a gente não tem a mediunidade aflorada, quando a gente ainda está buscando entender o que é mediunidade, sem ter certeza se nós somos médiuns, nós será muito adequado, muito benéfico, nós observarmos alguns sinais, alguns sintomas, poderíamos até dizer. É um sinal significativo de que a nossa mediunidade está aflorando quando nós temos sonhos lúcidos, sonhos premonitórios. É sinal que a gente já está com o pezinho no terreno mediúnico, né? É evidente também que a nossa mediunidade está aflorando quando nós temos intuições, premonições. Vejam que nós estudamos ainda há pouco lá no Evangelho acerca das intuições, né? À medida que a nossa mediunidade vai se abrindo, nós recebemos aqueles telegramas, aqueles recadinhos
sob forma de intuição, que a gente deve sempre acatar, analisar, observar e aplicar da melhor maneira possível, né? Outro sinal efetivo de que a nossa mediunidade está aflorando é que a gente passa a sentir a energia das pessoas. Eu acredito que isso já esteja acontecendo com vocês. A gente sabe direitinho se está recebendo o influxo de uma energia agradável ou desagradável, se a gente está simpatizando ou antipatizando com a pessoa. Quanto maior sensibilidade mediúnica a gente tem, mais facilidade a gente terá para registrar essa qualidade de energia, não só das pessoas, como também dos ambientes. Outro fator efetivo que sinaliza o aflorar da nossa mediunidade são emoções. Muitas vezes a gente está bem, a gente está tranquilo, na rotina tranquila da nossa vida, de repente vem aquele influxo, aquele impacto de uma emoção totalmente diferente da que eu estava sentindo antes, do nada. De repente eu fico triste, de repente eu fico com vontade de brigar, de repente eu fico com vontade de jogar tudo fora, desistir, desanimar, e a gente tem que estar muito atento a esses sinais. E o que a gente faz numa hora dessa? A gente faz uma prece, chama o nosso anjo da guarda e diz, olha, tem uma interferência aí, não sou eu não quero isso, me ajuda a sair dessa sintonia, né? Outro sinal efetivo do aflorar da nossa mediunidade é o captar pensamentos. Muitas vezes a gente não está com aquela preocupação e, de repente, entra um pensamento relativo a nós ou relativo a outras pessoas, sem que a gente estivesse pensando naquele assunto. Outra forma muito comum, outro sinal muito comum do aflorar da nossa mediunidade é ver vultos, ouvir vozes, sentir arrepios, ou calor nas mãos, ou frio nas mãos, assim, do nada. São sinais que a gente deve observar. Não só nas mãos, em muitos pontos do corpo. Em especial, a sensibilidade mediúnica é maior nessa região do nosso rosto, da orelha, do lado esquerdo. Eu não sei explicar para vocês por quê, mas quando a entidade se aproxima de nós, a gente sente com uma intensidade maior do lado esquerdo, desse jeito. Outros sinais que nós devemos observar para perceber que a mediunidade está em ação, observar para nos protegermos quando sentirmos que a energia não é boa, no caso de termos tonturas, náuseas, dores de cabeça, do nada. Eu estava bem, ou então, hoje é dia da minha aula, passei o dia bem, na hora da aula vem dor de cabeça. O que é essa dor de cabeça? É uma interferência que eu estou captando com a minha singela mediunidade e que eu preciso administrar bem. Então, estou com dor de cabeça, faço a minha prece e vou para o meu compromisso. E podem ter certeza que a gente sempre volta melhor do que quando foi. Outro item muito importante, o Miguel sabe disso, são os bocejos constantes. A hora que a gente entra na sintonia do trabalho mediúnico, do trabalho espiritual, os bocejos são ininterruptos, às vezes lacrimejamento, às vezes nariz escorrendo. Por quê? É doação de ectoplasma, é efeitos físicos. Então, é como se os benfeitores abrissem a torneirinha da nossa doação do ectoplasma, que será recolhido pelos benfeitores durante a reunião, durante a aula ou o trabalho mediúnico, para aplicar
no local certo, com as pessoas certas, nos atendimentos que irão fazer. Outro sinal que nós devemos observar atentamente é formigamento. Formigamento no corpo muito frequentemente é projeção fluídica, né? Então, enfim, são ligeiras informações para que nós estejamos atentos para saber o que fazer, né? Então, fazer a prece, harmonizando, administrando bem a situação, mas principalmente nos lembrando a importância de estudar, porque continuando de uma forma séria o nosso estudo, esses canais mediúnicos vão naturalmente, lenta e gradativamente, se abrindo, sem forçamento, sem esforço, sem sofrimento. Bom, então, voltando ao nosso texto. O médium precisa, no dia a dia, observar a sua maneira de sentir, de pensar e de amar. Porque nós somos ainda tão imperfeitos que nós erramos até no nosso jeito de amar. Vocês já repararam isso? Às vezes, muitas vezes, nós amamos com posse, nós amamos transformando o outro em coisa, em objeto, nós amamos interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa. Chamamos isso de amor, mas isso não é amor, né? O amor verdadeiro é aquela força divina, a força básica que rege a vida do micro ao macrocosmos, né? Então, nós precisamos observar a qualidade desse sentimento poderoso, criador, que existe em nós para que ele possa ser exteriorizado de maneira correta e realmente positiva. Nós precisamos também, já falei há pouco, mas vamos reforçar aqui, vigiar a qualidade dos nossos pensamentos, porque pensamento é energia criadora, a força do pensamento é indiscutível, isso a gente já tem visto em aulas anteriores, né? Então, não podemos esquecer o nosso compromisso conosco mesmos, com o nosso semelhante, com Jesus, com Deus, de educar o nosso pensamento, de educar o nosso sentimento. Pensamento e sentimento são básicos na nossa realidade existencial. Lembra aquela frase de Emmanuel que eu cito sempre porque eu gosto demais, ela é preciosa para mim. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Então, dependendo da qualidade dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, as minhas realizações serão positivas ou negativas. Serão adequadas para construir a minha felicidade ou a minha infelicidade, né? O fato é que nós temos que estar sempre atentos, orando e vigiando, exteriorizando as melhores ondas vibratórias, sempre positivas, porque nós sabemos que elas nos conferem extremo poder. Inclusive, a própria ciência acadêmica, sem nenhuma conotação com religiosidade, já sabe que quando nós exteriorizamos amor, quando nós exteriorizamos pensamentos positivos, sentimentos positivos numa prece em benefício de alguém, nós realmente mudamos o quadro espiritual daquela pessoa. Nós já comentamos isso com vocês, que há inclusive pesquisas médicas feitas em hospitais com pessoas que têm fé ou pessoas que têm familiares e amigos que rezam por ele e têm um quadro clínico muito melhor, né? Bom, então, passemos agora à parte prática da nossa aula. Eu vou pegar o livro aqui. Dona Lúcia, Foi bem. Terminou bem na hora, faltam 5 minutinhos, tá? Essa nossa parte prática consiste exatamente na vibração e prece de encerramento. Então, não sei se vocês lembram, na página 75, a gente vê a gratuidade da prática mediúnica. Então, de uma forma leve, simples, nós vamos
nesse instante, seguir a orientação espírita com relação à prática mediúnica. Vamos vivenciar nesse momento a aplicação do passe espírita. Nesse caso, nós seremos os primeiros a ser tratados, mas como ficou claro nas entrelinhas da aula, essa energia será recolhida pelos benfeitores e será aproveitada em benefício de outras criaturas, encarnadas ou desencarnadas, que estejam na pauta do atendimento da agenda dos mentores nessa aula, né? Então, vamos buscando aquele recolhimento interior, vamos lembrando que todos nós somos médiuns, que a nossa mediunidade deve ser sempre gratuita. Vamos, nesse instante, nos ligando com Jesus, nos ligando com Deus, pedindo a eles que abençoem os nossos propósitos de amar e servir. E vamos exteriorizando vibrações de paz, amor e luz para o planeta Terra, para toda a humanidade, para todos os países e nações,